Olá, peritos! Meu nome é Agenor Zaparoli e eu trabalho como perito judicial e assistente técnico nas horas vagas. Seguindo o tema LGPD, Lei Geral de Proteção de Dados, nós vamos falar hoje sobre a função do perito extrajudicial, tá? Do perito não judicial, aquele perito que trabalha para empresas privadas, tá? Não é aquele judicial que trabalha para o tribunal, tá? Sobre a LGPD, nós já vimos que existem leis, normas, em todo o mundo, né? A União Europeia tem uma LGPD, os Estados Unidos tem a dele, o Brasil tem a parte, tem duas, tanto o Marco Zero quanto uma LGPD funcional, né? E que as empresas têm que se adaptar, né? Como por exemplo, hoje em dia as empresas elas não podem mais armazenar seus dados sem a sua autorização, tá? Não existe aquele negócio de você chegar lá na empresa, entregar eles pedem a sua identidade, você vai lá, confirma, sei lá, qualquer coisa e eles pegam uma xerox e deixam essa xerox guardada lá com eles. Não pode, sem a sua autorização não pode. Ela tem que destruir aquela xerox, né? Ou se você for lá, por exemplo, para contratar alguma coisa e acabou cancelando depois o serviço, eles têm que destruir seus dados. Seu cadastro não pode ficar lá mais, né? E outro detalhe, o seu cadastro ele não fica mais lá guardado como visualizável para qualquer um. Então, quando ele for guardado no banco de dados, ele tem que ser guardado criptografado, de uma forma que não seja qualquer pessoa que possa acessar, tá? Só pode acessar as pessoas que têm realmente autorização para aquilo. Então, hoje em dia, inclusive, já existe profissionais especializados em profissionais contratados da segurança da informação, da computação forense, para gerir LGPD dentro de empresas, né? Tem um profissional, inclusive a LGPD diz que é obrigatório ter um profissional dentro da empresa que trabalha com amontoados de dados, né, com alocação de dados, que ela tem a obrigação de ter um profissional capacitado lá dentro para organizar e para coordenar como esses dados serão armazenados, transferidos, apagados, destruídos. Então a LGPD obriga as empresas, inclusive, colocar um profissional dessa magnitude. Caso ela não tenha e venha a sofrer algum processo, alguma sanção, ela pode ser penalizada, ela pode ter seu processo, a sua pena aumentada, né? Majorada, porque ele não tem o profissional que faz esse tipo de tratamento de dados. Agora, se ela tem, ela pode inclusive ser eximida da sua responsabilidade ou ser minorada de sua responsabilidade, já que ela tinha um profissional contratado que mostra que ela tinha respeito, responsabilidade pelos dados alheios, né? Então ela tinha preocupação, ela mostra que ela tem a preocupação de guardar seus dados com qualidade, que ela tem um profissional especificamente para isso, para monitorar todo o procedimento, tá? E não é só um profissional de informática, ele não vai só monitorar como descrever, monitorar, acompanhar como esses dados estão sendo armazenados. Ele vai também auditar, monitorar, descrever métodos para as pessoas, para os atendentes lá na frente. Ele vai fazer treinamento com esses atendentes constantemente. Ele vai explicar como deve os atendentes agir em relação aos seus dados. Não pode anotar em qualquer papelzinho, deixar aqueles dados ali, um CPF, um RG jogado em cima da mesa. Não pode ter aquele caderninho, rascunho com seus dados ali, nome completo, endereço, RG, CPF, não pode, né? Então existe um treinamento que você vai passar, né? Esse profissional, não me lembro aqui o nome dado pela LGPD, mas esse profissional ele é competente inclusive para isso, para treinar
os atendentes, para treinar como que é trocado essas informações. O atendente recebe a sua informação, ela manda para o banco de dados como? Ela preenche o formulário, entrega para o supervisor vai lá e dá entrada no computador, ou ela mesma dá entrada no computador, como é tratado isso? Quando alguém liga para a empresa, precisa fazer uma confirmação de informações para saber que a pessoa que está ligando é realmente aquela pessoa. Como que isso aparece no sistema? Como que você faz essa confirmação, né? Você tem acesso na confirmação, você tem acesso aos dados completos da pessoa? Isso não pode, né? O sistema, por exemplo, tem que perguntar: olha, nós vamos fazer uma informação, vamos fazer uma confirmação aqui de verificação de pessoal, e eu gostaria que a senhora informasse os 4 últimos números do seu CPF. Aí você entra, a pessoa fala no telefone os 4 últimos números, você vai lá, digita os 4 últimos números no sistema, e o sistema vai lá, confere internamente, sem informar o CPF por completo, e retorna para o atendente. O atendente, ok, essa aí ela respondeu. Me fala o dia do seu nascimento. Não precisa ser o dia, mês e ano não, só o dia. Aí você alimenta lá, realmente, ela me passou 2 informações, ó, os 3 últimos números do CPF e os 2 primeiros números da data de nascimento. Quer dizer, essa pessoa falou isso rapidamente, prontamente para você, é ela, né? Então, daí para frente já está confirmado de uma forma segura, nem o atendente tem todos os seus dados, né? Só o sistema gravou aquilo criptografado dentro do banco de dados, então tá protegido, entendeu? E isso também vai facilitar numa perícia judicial, caso venha a ser contestado na justiça, que os dados da pessoa não foi utilizado conforme está o contrato, né? Outra coisa que esse profissional vai fazer, ele vai auditar aquele contrato, né? Lógico, juntamente com o jurídico, porque a competência dele é técnica, informatizada, né? E voltada para isso, mas ele não é um advogado. Então, junto com a equipe jurídica da empresa, eles vão auditar os contratos para ver se os contratos estão dizendo especificamente o que a LGPD diz, né? Uma das questões da LGPD é que seja específico como será guardado seus dados, como serão, para que serão utilizados seus dados, tá? Então, no contrato tem que estar assim, o dono, né, o portador, o dono dos dados, ele tem que saber especificamente o que você vai fazer, e ele tem que aceitar especificamente cada item que você vai discorrer ali no contrato, né? Então, se você, por exemplo, colocar no contrato 10 itens, você só pode utilizar os dados daquele cliente conforme aqueles 10 itens especificamente lá, nada genérico. Nós vamos usar seus dados para cadastro. Isso é muito genérico. Nós vamos usar seu dado para cadastro, para cobrança, caso o cliente venha a faltar o pagamento, ele será armazenado de forma criptografada e emitirá um boleto caso aconteça uma inadimplência para o cliente automaticamente. Tem que especificar o que vai fazer, não só para cadastro. Você não pode especificar não, você está sendo muito genérico, né? Então, o que eu quis trazer nesse vídeo de hoje é que o perito nem sempre é perito judicial, ele também é perito particular, entendeu? E você pode trabalhar como auditor de informações de LGPD, ok? Tem alguma dúvida? Deixa seus dados aqui embaixo, vamos conversar, vamos melhorar nossa área da perícia judicial. Até mais!